Numa rua pequena, aparentemente comum, existia uma casa, a casa número 12. Uma residência que se tornaria palco de um dos relatos mais assustadores e inexplicáveis já documentados. Hoje, você vai conhecer a história que fez moradores mudarem de bairro, investigadores desistirem e especialistas divergirem. Tudo começou quando uma família normal, como a minha ou a sua, se mudou para a Casa 12. No início, a empolgação da casa nova dominava. Os primeiros dias foram tranquilos, preenchidos com o som de caixas sendo desempacotadas e risadas ecoando pelos cômodos vazios. Mas essa paz não durou muito. Pequenas coisas estranhas começaram a acontecer. Chaves que eram deixadas na mesinha da entrada apareciam na cozinha. O controle remoto da televisão sumia e reaparecia debaixo de um travesseiro. No começo, eles culparam a desorganização da mudança, mas os eventos se tornaram impossíveis de ignorar. Luzes que tinham certeza de ter apagado acendiam sozinhas durante a noite. E o pior, passos lentos e pesados ecoavam no corredor do andar de cima, sempre por volta das 3 da manhã, quando todos estavam em suas camas. Com o passar das semanas, os acontecimentos ficaram mais intensos e aterrorizantes. A sensação de desconforto deu lugar ao medo genuíno. A filha mais nova, de apenas 7 anos, começou a relatar algo que gelou o sangue dos pais. Ela dizia ver uma mulher parada no canto da sala, sempre imóvel, sempre silenciosa e, o mais perturbador, sempre sem rosto. O cachorro da família, antes brincalhão e destemido, se recusava a entrar em certos cômodos. Ele latia e rosnava para o vazio, eriçando os pelos como se visse uma ameaça que ninguém mais conseguia enxergar. E o pai, ele passou a acordar todas as noites, suando frio, com a sensação inconfundível de estar sendo observado por alguém ao pé da sua cama. A gota d'água, o momento em que o medo se transformou em pânico, veio quando eles decidiram organizar o porão. Ao moverem um armário antigo, encontraram na parede marcas profundas, arranhões que pareciam ter sido feitos com uma força desesperada. Pareciam unhas arranhando a parede, de dentro para fora. Desesperada, a família finalmente chamou a polícia. O estopim foi uma noite em que, sem nenhuma corrente de ar, todas as portas e janelas da casa bateram ao mesmo tempo com uma violência ensurdecedora. Os policiais chegaram, céticos como era de se esperar. O relatório oficial foi burocrático e vago. Descrevia barulhos de origem indeterminada. Mencionava um padrão anormal de corrente de ar e sugeria uma possível instabilidade estrutural do imóvel. Basicamente, disseram que a casa era velha e barulhenta, mas o que os agentes disseram extraoficialmente, em conversas reservadas com os vizinhos, foi o que realmente assustou a todos. Um dos policiais, um veterano com mais de 20 anos de serviço, admitiu ter sentido um frio inexplicável no corredor do segundo andar. E mais chocante, ele jurou ter ouvido, bem perto do seu ouvido, uma voz baixa e rouca, sussurrando uma única ordem: saiam. A história da família logo se espalhou pela vizinhança, e não foi surpresa para muitos. Testemunhas e moradores antigos começaram a compartilhar suas próprias experiências. Aquela casa sempre teve algo estranho, disse uma senhora que morava na rua há décadas. Outro vizinho lembrou. Antes deles, outras 2 famílias saíram de repente, sem nem se despedir ou explicar o motivo. Simplesmente foram embora. Uma das histórias mais recorrentes era sobre as luzes. Várias pessoas afirmavam que, mesmo quando a casa estava vazia, era comum ver, de madrugada, as luzes do segundo andar acendendo e apagando sozinhas, como se alguém estivesse caminhando pelos quartos. O medo era tão palpável
que muitos moradores faziam um desvio, evitando passar na frente da Casa 12 durante a noite. Ela se tornou um ponto sombrio na memória coletiva daquele bairro. A investigação sobre o caso, mesmo que não oficial, continuou, alimentada pela curiosidade de jornalistas locais e entusiastas do paranormal. A grande reviravolta veio quando um pesquisador independente decidiu mergulhar nos arquivos da cidade. Ele encontrou uma notícia antiga, de 1978, um pequeno artigo esquecido nas páginas de um jornal velho. A matéria relatava o desaparecimento misterioso de uma mulher chamada Alisa, que morava justamente naquela casa. Ela desapareceu sem deixar vestígios de dentro da própria residência. A polícia investigou, mas nunca encontrou seu corpo ou qualquer evidência de crime. O caso foi arquivado como um desaparecimento sem solução. E o detalhe mais arrepiante conectava tudo. A sala onde a família ouvia sussurros e a filha via a figura sem rosto. Era exatamente o quarto onde a Lisa morava. Hoje, a Casa 12 está abandonada, com suas janelas escuras, parecendo olhos vazios. A família se mudou há muito tempo e ninguém mais teve coragem de comprá-la. As histórias, no entanto, continuam. Alguns vizinhos dizem que, em noites silenciosas, ainda é possível ouvir batidas abafadas vindo de dentro e uma voz fraca, quase um lamento, que parece pedir ajuda. Outros, mais céticos, afirmam que tudo não passa de sugestão psicológica. O resultado de uma história de terror que cresceu e contaminou a imaginação de todos. Mas uma coisa é certa e inegável: ninguém que entra naquela casa consegue ficar lá dentro por muito tempo. O mistério da Casa 12 nunca foi explicado pela polícia, nem pela ciência. Ele permanece lá, esperando. E você, acredita que a Casa 12 é realmente assombrada pela presença de Alisa? Ou existe uma explicação lógica que ainda não descobrimos? Conte para a gente nos comentários. E se você gostou de desvendar esse mistério, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!